Galera, hoje eu quero falar sobre um tema muito importante que tem afetado a vida de muitos casais, inclusive gerando briga, até divórcio. Duda, mas seu canal agora é de relacionamento? Não, meu canal é de dinheiro, mas isso que eu vou falar tem tudo a ver com grana. Para começar, eu quero compartilhar uma notícia triste aqui com vocês, tá? Aqui no Brasil, a cada ano que passa, o número de divórcios aumenta. Em 2023, o Brasil teve mais de 440 mil divórcios, aumentou aí 6% com relação ao ano anterior. Isso equivale a mais de 1.200 divórcios por dia. Eu falo que isso é triste porque a verdade é que ninguém bem intencionado casa com a intenção de separar, né? Mas no Brasil, a cada ano o número de casal que se separa aumenta. E agora o ponto que mais me deixa espantado é o motivo da separação desses casais. Se você pensa como eu, você devia achar que o problema para divórcio é traição, adultério, o cara que trai a esposa com a secretária, a esposa que trai o marido com o personal trainer. Só que não. Sabe qual que é o maior motivo de divórcio no Brasil, segundo a pesquisa do IBGE? Tcharam! Problemas financeiros e falta de comunicação. A maioria dos casamentos está chegando ao fim, não por causa de infidelidade, vício, falta de sexo, mas por problemas financeiros e por problema de comunicação. Em 2022, o IBGE fez uma pesquisa que mostrou que 57% dos divórcios foram por problemas e divergências a respeito de como usar o dinheiro. E por isso que eu resolvi fazer essa aula sobre um dos temas relacionados ao dinheiro dos casais, que é a chamada infidelidade financeira. Primeiro a gente tem que entender que o motivo do divórcio não é necessariamente a pobreza, a falta de dinheiro, mas todo tipo de problema e discussão que envolve o dinheiro. Por exemplo, um casal pobre pode brigar por falta de grana, mas um casal milionário também pode brigar por causa de grana. Muitas vezes não é nem a falta de dinheiro que leva à briga, mas é a diferença que cada um tem com relação ao cônjuge na hora de falar e pensar e usar o dinheiro. Já viu o casal rico que discute porque a mulher quer comprar bolsa demais? Já viu o casal rico que discute porque o cara é rico, mas é muquirana? Já viu o casal que um era pobre e o outro era rico e quando junta dá ruim? Ou o casal que os dois gastam muito, aí se endivida e começa a brigar? É treta por causa de dinheiro. Quando der eu vou tentar gravar uma aula mais completa, né? Sobre finanças para casais, porque eu tenho palestrado bastante sobre isso. Mas hoje eu quero falar sobre a infidelidade financeira. É um termo, né? Usado para quando as pessoas começam a ser infiéis com o marido ou a esposa, mas não traindo com o vizinho. Infiel porque começa a mentir sobre a vida financeira. E essas mentiras normalmente começam por causa da diferença entre a forma que o marido e a esposa têm de usar o dinheiro. Imagina que você é um marido econômico, que quer comprar uma casa própria, sair do aluguel, só que você sabe que todo o dinheiro que você ganha, a esposa quer usar para comprar roupa. Você vai fazer o quê? Você vai começar a esconder quanto você ganha para ela não querer gastar o teu dinheiro. Ou imagina que você é uma esposa que estuda sobre educação financeira, está trabalhando para conseguir quitar as dívidas, sair da pobreza, mas tem um marido mula que só gosta de gastar dinheiro com bebida e com roda pro carro. Você vai fazer o quê? Você tende a parar de contar para ele sobre o dinheiro que você ganha e esconder isso, para ele não ficar gastando pra caramba com essas coisas bestas, né? Ou outro exemplo, se é uma pessoa viciada em comprar coisa, pode ser relógio, roupa, tênis, acessório para carro, bolsa, sei lá, só que você sabe que o seu marido ou a sua esposa não gosta disso e fica bravo ou fica triste. Você vai começar a fazer o quê? Comprar coisa escondido, para que o cônjuge não veja ou não saiba com o que você está gastando. Outro exemplo, se é uma pessoa, homem ou mulher, aí tanto faz, que está ficando viciado em aposta e sabe que o cônjuge não gosta, você vai fazer o quê? Começar a jogar e apostar escondido, para que o parceiro não saiba que você está gastando seu dinheiro com isso. Enfim, daria para falar um monte de outros exemplos aqui. Bom, o importante é entender que infidelidade financeira é quando você começa a mentir sobre dinheiro no seu casamento, ou quando você começa a esconder coisas financeiras quando você está ganhando, para o teu parceiro não torrar tudo, ou quando você começa a esconder como você está usando o dinheiro, para o seu cônjuge não saber.
e isso dá um problema sério nos casamentos. Eu já vi caso de casal, galera, onde a esposa fez uma dívida com cartão de crédito e a dívida tava, sei lá, mano, tipo, ela não pagou e aumentou para 60 mil. E o marido não sabia. Imagina a treta quando ele descobrir. Mas foi por quê? Foi porque ela começou a comprar coisa e a fazer dívida sem avisar o marido. Vai dar treta. E quanto mais você demorar e continuar na mentira, pior vai ficar. Quais os problemas que isso pode trazer? O primeiro é que isso se torna um hábito, uma mentira. E quando a mentira for descoberta, e normalmente uma hora vai ter uma quebra de confiança entre o casal. Uma vez o pastor da minha igreja, o pastor Paulo, conversou comigo e ele falou que o casamento tem que ser construído em cima de 3 pilares: amor, respeito e confiança. Tem que ter os 3. E um deles é a confiança. Tem a ver com confiar, acreditar, saber que seu marido ou esposa é verdadeiro, honesto, é fiel. Mas quando você descobre que ele ou ela está mentindo com relação ao dinheiro, a confiança vai se abalar e você vai pensar: se ele mente sobre o dinheiro, quem garante que ele também não mente com relação à secretária? Se ela mente sobre onde ela estava, falou que ia para a igreja, mas na verdade estava no shopping gastando dinheiro, quem garante que ela também não mente com relação às companhias dela? Será que ela foi com algum cara do trabalho e não me contou? Essas mentiras, elas vão abrindo uma brecha para o casal começar a desconfiar de outras áreas da vida. E aí quebra toda a confiança. E isso é muito comum e é um dos grandes motivos de divórcio, que não tem a ver com falta de dinheiro, mas com mentira. Gera briga, treta, separação. Não é só a falta de dinheiro, galera, o problema. É qualquer tipo de briga que envolve o dinheiro. O segundo problema é o simples fato de que quem é infiel financeiramente é mentiroso. E se você começar a mentir com relação ao dinheiro, isso vai abrir brecha para você começar a mentir em outras coisas também da tua vida. Você pensa, já estou mentindo sobre isso, vou ocultar isso aqui também, né? Entre casal não pode haver mentira, não pode rolar isso, né? Só que nesse caso, é uma mentira que para você vai parecer boa. Eu sei que é difícil ter um cônjuge que gasta pra caramba, dá para entender. Só que você vai tentar justificar a mentira falando: eu não queria mentir, mas se eu falar que ganhei esse bônus, o tonto do meu marido vai querer torrar tudo. Você vai ter bons argumentos para achar que é melhor mentir. Só que mentir não é uma boa opção. Porque se você der asa para isso, daqui a pouco você vai estar mentindo com um monte de outras coisas, né? Uma mentirinha pequena abre brecha para uma vida de mentiras daqui a pouco. E aí você pergunta: Duda, o que eu faço? Meu marido é burro demais. Duda, o que eu faço? Minha esposa é doida. E aqui que entra o outro problema, né, que junto com o problema financeiro é o maior causador de divórcio no Brasil, que é a falta de comunicação. Mais do que vício, mais do que traição, falta de comunicação é um dos maiores causadores de divórcio. E quando se trata de dinheiro, pode ser pior ainda, porque quase ninguém gosta de falar sobre dinheiro. Como a gente não aprende sobre dinheiro, educação financeira na vida, a gente cresce tentando evitar conversa sobre isso. Mas não tem como, é extremamente necessário, principalmente quando a gente vê que o divórcio acontece por causa de dinheiro. Então a gente tem que começar a falar sobre isso no relacionamento. O ideal é que antes de casar, os noivos já se alinhem tudo com relação a dinheiro, leiam um livro, estabeleçam ali prioridade financeira para o casal. Mas se você já casou e não fez isso, vai ter que dar um jeito de resolver agora. Homem e mulher pensam totalmente diferente, galera. E como tem muita diferença, tem que conversar para definir as prioridades do casal juntos. Não estou falando do sonho do marido ou da esposa, mas de sonhos e objetivos que o casal tem juntos para conquistar. E quando vocês alinhar e definirem isso aí, vocês vão ter que estabelecer uma estratégia que vai dizer o que cada um vai ter que fazer e o que cada um vai ter que abrir mão para alcançar esses sonhos. Não adianta ficar mentindo para que o cônjuge não gaste. Você tem que acertar isso. Como casal, né? Aonde vocês querem chegar, o que vocês querem conquistar junto, para vocês lutarem juntos por isso aí. Tem muito casal que é desalinhado porque cada um quer uma coisa e cada um só pensa no que eles querem. Mas eu tô falando de sonho em conjunto do casal. É quitar dívida? É montar reserva de emergência? É comprar uma casa? Isso aí vai ser resolvido na conversa. Aí depois que vocês decidirem, vocês vão pensar no que cada um vai ter que fazer para alcançar isso. Exemplo. Imagina que um casal quer comprar uma casa própria. Quer ver um exemplo de acordo que eles podem fazer?
o cara se dispõe a trabalhar de Uber toda noite e a mulher se dispõe a parar de gastar dinheiro para honrar o esforço que o marido está fazendo para eles conquistarem a casa deles. Outro exemplo, a mulher faz uma renda extra, começa a fazer hora extra no trabalho, sei lá, alguma coisa para ganhar mais. E o marido se empenha em também trabalhar mais e parar de gastar com coisa cara, camisa de futebol caro. Nem sempre é fácil, porque tem gente que é burro mesmo, eu sei, né? Meu canal serve justamente para tentar ajudar esse tipo de gente, né? Mas vocês vão ter que alinhar. Vocês vão ter que alinhar, vão ter que parar, sentar junto e falar, vamos resolver esse negócio, senão não vai dar certo. Outra possibilidade é vocês trabalharem com valores separados, cada um cuida do que ganha. Eu não sou a favor disso, tá? Não acho que é o ideal, mas eu já vi casos em que isso aí foi bom, pelo menos por um tempo, tá? Mas como eu entendo que quando a gente casa, a gente se torna um, tudo que é meu é da Maiara. E tudo que é da Maiara é meu também. Mas a gente pode organizar direitinho para que tenha uma organização financeira entre os dois. Então o que vocês podem fazer como casal? Vocês podem definir um valor todo mês para que cada um dos dois gaste como quiser, com o que quiser, sem ter que informar nem prestar conta para o parceiro. Se você é mais pobre, o valor vai ser menor. Se você é mais rico, o valor pode ser maior. O bom é que, fazendo assim, cada um vai ter um valor e não tem que explicar para o outro como que está gastando. Então, faz conta que você tem uma renda de familiar aí de 6 mil. Vocês vão pagar as contas, vão pagar os boletos, vão separar uma graninha para investir. E aí, no final, se sobrar R$600, 300 para o marido, 300 para a esposa. Faz o que você quiser. Aqui em casa a gente faz isso. Mas como eu não gasto com nada, a única coisa que eu compro toda hora é livro, né, que é um vício. A Maiara tem um valor bem maior do que o meu e ela não precisa me contar. Se ela comprar um negócio que eu acho uma idiotice do caramba, o problema é dela. O dinheiro é dela, ela faz o que ela quiser. Se eu gastar alguma coisa minha com uma coisa que ela acha burrice, o problema é meu. Essa parte do dinheiro foi combinado que é minha, eu faço o que eu quiser. Por que isso é bom? Porque homem e mulher normalmente vão pensar diferente e vão querer coisa diferente. E quanto mais educação financeira vocês tiverem, e mais renda extra vocês fizerem, né? Mais dinheiro vocês vão ter para investir e cada um tem uma verba para gastar com o que quiser. É uma possibilidade, tá, galera? Mas continuar mentindo não é uma opção, tá? E continuar fazendo burrice, asneira com dinheiro também não é. Casal tem que crescer, né? Tem um livro do Gustavo Cerbasi aqui, né, que ele fala, casais inteligentes enriquecem juntos. Mas para isso os dois têm que estudar sobre educação financeira. Senão, pode acabar em divórcio. Então é isso, galera. Mais uma aula importante. Se vocês quiserem que eu faça um aulão completo sobre finanças para casal, ou quem sabe uma live algum dia, né, que vai ficar salva aí, escreve aqui nos comentários que eu posso tentar fazer, tá bom? Vou deixar aqui na tela várias outras aulas importantes e interessantes que podem te ajudar, principalmente os casais a viverem melhor, né? Como economizar aqui no mercado, essa aqui é top. Tem uma outra aqui que eu falo também qual que é a diferença entre os custos e gastos, pode te ajudar bastante, tá bom? Mas é isso. Conversem.